Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Olá, muito boa noite para você. Começando aqui pela RDC TV, mais um Cruzando as Conversas, ao vivo para todo o planeta, através das redes sociais da RDC TV. A gente daqui a pouquinho já vou estar publicando no meu Facebook o programa ao vivo. A gente está aqui o endereço da RDC TV no Face, tem também no Facebook da própria TV, tem no Twitter ali, tem na página da rdctv.com.br, tem também no Twitter. E a gente tem ali o nosso endereço no Instagram para você participar aqui e conferir em qualquer lugar do planeta ou Cruzando as Conversas, substituindo hoje o meu amigo, meu colega Guilherme Macalossi. Hoje o assunto é a polarização política que levou o Rio Grande do Sul, quem sabe, talvez, a essa situação, né? A gente está recebendo aqui o Lucas Souto Bolzan, que é advogado e mestre em Direito Constitucional. Também estamos recebendo o Juan Saavedra, que é advogado e coordenador do Livres do Rio Grande do Sul, e também o advogado Tiago Moisés, e a sua participação, é claro, através das nossas redes sociais. Bom, eu estou aqui como jornalista, mas também já fui funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul, quem conhece a minha carreira sabe, mas eu também estou aqui como cidadão, como morador do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu vou começar o programa já fazendo uma provocação, porque promessas dos nossos governantes, dos nossos governadores estaduais, eu ouço já faz muito tempo, desde o início da minha carreira. Na hora que o candidato está lá na sua campanha, todos os problemas vão ser resolvidos e os problemas da atual gestão sempre são imputados àquele que está governando o Estado naquele momento. O problema é que depois, que independente do candidato que assuma o governo do Estado, os problemas, infelizmente, acabam se repetindo. Quero saber dos senhores, o que falta, o que acontece que na hora da campanha, Lucas, todos os governos têm a solução, todos os candidatos têm a solução. E depois, chega na hora da prática, não só os problemas acontecem, como se repetem. O que acontece? Eles esquecem depois que entram no governo? Boa noite. Boa noite, Cláudio. É um prazer estar aqui com o colega, com o amigo. Dizer que é uma experiência muito bacana a gente poder vir aqui no Cruzando as Conversas, poder debater um tema tão bacana e interessante para nós, gaúchos, que a gente vive tanto na nossa realidade. É verdade. Então, saudar nossos telespectadores, aí, o pessoal que está nos assistindo pelas lives, eu já compartilhei aqui também. Hoje pela internet, o pessoal está sempre ligado aqui. Pode assistir pela internet. O pessoal do interior. Tu és lá do Litoral Norte, né? Isso, sou de Tramandaí, o pessoal lá não tem acesso, então... Então, olha aí, ó, quem está por lá é só acessar na internet. Não, já estão ligados aqui. Olha aí, que maravilha. Então tá lá. Mas sabe que essa nossa vivência na política que a gente tem, e é um caminho já longo, já que já se percorreu, enfim, o governo do Estado é uma coisa que todo ano ninguém se reelege, né? Então a gente sabe que o candidato sempre chega lá com novo, né? Sem uma experiência administrativa, ou pelo menos não na posição de governador, e a promessa parece um pouco mais fácil. Eu acho que o tema hoje que foi trazido aqui para nós, a questão da polarização política do Rio Grande do Sul, eu acho que é talvez o grande problema do nosso Estado, porque passa ano, passa governo, o que a gente vê é uma tentativa só de desconstrução da oposição daquele governo. É aquela questão do plano de Estado e plano de governo. Exatamente. Então, tu vê que quando determinado partido está no governo, ele tem as mesmas propostas que hoje ele vota contra quando ele está na oposição. E eu acho que no Rio Grande do Sul essa polarização é tão grande que faz com que falte um pouco de união entre as pessoas. E que talvez E eu acho que o próprio governador, no começo, eu me lembro que os primeiros 60, 90 dias de governo, ele apareceu com uma postura um pouco mais de tentativa de conciliação, de mobilização, de entendimento, de conversa com as diferentes alas, e não conseguiu, porque a gente vê, e os exemplos são inúmeros, né? A gente vê que não é por citar o partido, nada contra o partido, pelo contrário. O PT, por exemplo, quando o governo tinha certas ideias com relação a temas que hoje vota contra. Um exemplo clássico, e eu sei disso porque participei, na época eu me interessei, é aquela nossa mina de Guaíba agora, que é um assunto que está em voga. Eu me lembro muito bem que no governo do Tarso se tinha a ideia de se explorar aquilo, de não vender a CRM.
e de se explorar, de se fazer o polo, porque para o nosso telespectador que não sabe, o projeto é de fazer um polo carboquímico. O que é um carboquímico? Que é o petroquímico, só que do carvão. Enfim, de uma indústria muito tecnológica e de grandes avanços, que o governo PT na época era favorável e hoje, como os deputados lá da base, enfim, de oposição, são contra, por um motivo que não... Mas não é só isso. Tu pode pegar, não é? Tem um exemplo aqui que me veio à cabeça, mas é todo partido que está na oposição, o pessoal do MDB, que se tornou a grande figura-chave de oposição ao governo Tarso, votava contra pacotes que depois do governo Sartori tentou implementar. Então, eu acho que existe essa polarização no Rio Grande do Sul, nos trouxe um ambiente de desarmonia e de certa... eterna competição que não traz a nada, porque não soma, não agrega. Eu acho que ainda falta no Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que na próxima eleição o próximo governador vai ter que ter esse perfil de harmonizar. Ele não tem que ser um super gestor público, ele não tem que ser a pessoa mais inteligente do mundo, não. Ele tem que ser uma pessoa que consiga canalizar os ambientes opostos para um caminho comum que a gente já viu que existe. É verdade. A gente já viu que pode existir um caminho onde todos os partidos se agreguem e que façam as coisas andar. Não só pela destruição, não só pela oposição. Ou só pela oposição, né? Exatamente. Porque é interessante que muito bem colocado o Lucas aqui, porque durante a campanha a gente vê isso claramente. Todos na campanha têm uma finalidade em comum, principalmente no sentido da educação, no sentido da segurança e da saúde. Exatamente. Né? Todos têm as mesmas propostas de melhorar e apresentam soluções. No momento que um é eleito, ou então quando vão dois para o segundo turno e um é eleito, aquele com as mesmas propostas, em vez de também se unir para ajudar, naquele exato momento passa a simplesmente criticar. Aí não tem um trabalho de desconstrução. Aí não tem como. Mas como é que na campanha estava todo mundo unido pelo Rio Grande? E aí quando um é eleito e escolhido, e aí a gente começa a ter problemas. Boa noite. O que o senhor acha, doutor? Primeiramente, boa noite, Cláudio. Doutor Tiago Moisés. Boa noite, Lucas. Boa noite, Juan. É um prazer estar aqui de novo debatendo um tema o qual eu gosto muito de falar, porque eu sou um contrário à polarização. Eu acho que quase todos os nossos problemas decorrem da polarização. Eu ouvi atentamente o Dr. Lucas falar sobre a crise do Estado vir muito pela polarização. Eu vejo que isso já enraizou e no Brasil está tudo polarizado. No Brasil também. Os estados estão polarizados. Essa polarização está trazendo um problema muito maior. E o Juan também, que é da política, sabe disso. Que se de um lado a gente tem... um projeto social. Do outro lado, a gente tem um projeto puramente econômico. Quando eles se chocam, a gente acaba elegendo aventureiros. Então, hoje a gente tem deputados que são aventureiros, que não tiveram nenhum tipo de movimento e que estão ali na tribuna e que estão votando coisas que eles nem sabem que eles estão fazendo. A gente tem esse exemplo aqui na Assembleia, a gente tem esse exemplo na Câmara, a gente tem esse exemplo em todo o Brasil. A polarização, ela sempre vai gerar um aventureiro chegar ao poder. E um aventureiro que não passou por nenhum tipo de agremiação, que não teve nenhum tipo de contato com o povo, que não sabe as demandas do povo, ou que seja da cidade, não precisa ser só uma agenda social, pode ser uma agenda econômica, mas que não entenda a cidade, não adianta só se eleger porque dá um discurso fácil. E é hoje isso que a gente tem, e está cada vez pior. O discurso fácil é perigosíssimo. Está cada vez pior. A gente falava, o Dr. Lucas falava muito bem sobre a questão das promessas eleitorais. Eu, com toda sinceridade, eu nunca, nesses 36 anos de vida que eu tenho, eu nunca vi um estelionato eleitoral tão grande como a eleição do governador Eduardo Leite. Eu nunca tinha visto isso. Porque o governador Sartori, quando foi eleito, ele não fez promessas dessa forma. Ele disse que ia tentar mudar o Estado, ia ver as questões e tudo, mas são coisas mais amplas. Assim como o Tarso também fez antes. O governador Eduardo Leite não fez isso. Ele ia solucionar tudo? O governador Eduardo Leite deixou muito claro que com fluxo de caixa ele ia botar o salário em dia, agora em dezembro. Em dezembro. Ele disse que com o aumento do ICMS, que antes ele era contra, mas depois que ele se elegeu, ele pediu, né, para mais 2 anos, mais 2 anos. Porque daí ele ia botar o salário em dia. Ele não botou o salário em dia. Ele disse que era só levantar a bunda da cadeira. Ele disse que não tinha que olhar para trás, e agora ele está olhando para trás e está culpando o Sartori. É o maior estelionato que eu já vi. Isso também deixa o povo chateado, e isso também acaba gerando mais problemas. Aí a gente vê hoje um MDB que esteve no governo Sartori, evidentemente,
tentando, inclusive, apoiar alguns projetos do governador Eduardo Leite, que tenta seguir a linha, mas o próprio governador polariza com a própria base. Isso não vai chegar em lugar nenhum. Esse é o nosso maior problema político aqui no Rio Grande do Sul, é a polarização. A gente faz hoje e amanhã esquece. Esse é o maior problema. Tá certo. Vou falar agora, então, com o Juan Saavedra, advogado e também coordenador do Livres do Rio Grande do Sul. Aumento de impostos, então, não é definitivamente a solução? Em primeiro lugar, boa noite, Cláudio, boa noite, Thiago, boa noite, Lucas, boa noite a todos os telespectadores da RDC TV, audiência qualificadíssima que tem aqui no canal. Aumento de impostos, com certeza, não é a solução. A questão do Rio Grande do Sul não é somente a receita, tem que atacar, sim, a despesa do Rio Grande do Sul. A nossa Previdência deve estar em mais de 12 bilhões só no ano de 2019. Na década passa de 100 bilhões. Vejam que absurdo. O Rio Grande do Sul tem um número de inativos pensionistas muito maior que os servidores ativos. É isso hoje que a Assembleia Legislativa está votando, o PL 503, que trata da reforma da Previdência Civil. Como a gente estava falando aqui no início, desconstruir é muito mais fácil do que construir, não é? A questão da mina Guaíba, que tu colocaste muito bem, Lucas, uma questão que vai trazer desenvolvimento econômico para a região carbonífera do estado. Charqueadas, Eldorado, toda a região aí não consegue sair do papel, região carbonífera. Hoje saiu uma notícia que o Ministério Público Federal indicou para a FEPAM não permitir o licenciamento da mina Guaíba, com uma justificativa de que havia um problema no estudo de impacto ambiental da mina Guaíba. Quanto tempo está se falando na mina Guaíba? Quantas audiências públicas já foram feitas na mina Guaíba? Quem são os partidos que hoje, os movimentos que hoje vão lá nas audiências públicas da mina Guaíba falar contra a instalação da mina na cidade de Charqueadas, Eldorado? São os movimentos que no governo Tarso apoiavam a criação da mina Guaíba, porque vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento para a cidade. Mas sobre o foco do debate, que é a polarização, construir é muito mais fácil do que destruir. Deixar de lado projetos e linhas de raciocínio que foram tomadas pelos governos anteriores é histórico do Rio Grande do Sul, até pelo fato de não terem projetos que se reelegem, não é? Tivemos Brito, Olívio, Rigoto, Ieda, Tarso, Eduardo Leite. Então, Sartori no meio. Sartori no meio. Sartori antes do Eduardo Leite. E o Rio Grande do Sul enfrenta... Ou seja, tivemos todas as modalidades. Todas as modalidades. Tivemos 4 partidos... Não pode falar que a gente não testou nada. 4 partidos se consideraram o PDS lá no início da redemocratização. Já teve o PDT também? Teve o PDT também. Colares foi o nosso governador. Então, o problema do Rio Grande do Sul é histórico, é endêmico. A gente debate, hoje a Assembleia Legislativa tenta debater um projeto de reforma da carreira do magistério, que é um projeto de 1974. Existem diversos projetos de lei complementar na Assembleia, não é? Porque os projetos de lei complementar que regulam a carreira dos servidores vieram pós-Constituição de 88. O único projeto que se debate hoje, que não é um projeto de lei complementar, é o da carreira do magistério, porque ele é de 74. E ele foi recebido após a Constituição de 88 como um projeto de lei, como lei complementar. Mas ele não é uma lei complementar, ele é só um projeto de lei. Uma carreira antiga que precisa, sim, ser atualizada. Não sei se a gente vai chegar nesse tema ainda. Vamos chegar sim. Não sei se a gente vai chegar nesse tema. Porque um calcanhar de Aquiles aí. Foi também um dos grandes objetos de debate dentro da Assembleia Legislativa nesses últimos dias. A Assembleia não se sentia confortável, não queria. A mobilização dos CPERs foi muito grande. E essa é uma outra questão também. Além da polarização, o Rio Grande do Sul é refém de muitas corporações. Muitas corporações. A gente tem um exemplo desse ano da Procuradoria-Geral do Estado. Representa a Procuradoria-Geral do Estado, braço direito jurídico do governador, se autoconcedendo honorários de sucumbência por meio de resolução, dizendo que regulava um prêmio de produtividade, quando na verdade estava se dando honorários de sucumbência. Felizmente a Assembleia Legislativa cassou essa resolução na semana retrasada. Aí realmente tem mais a questão das corporações, né? E aí o que a gente faz? A gente vai continuar tentando? Como é que daí a oposição, que vai sempre ter, como é que a Assembleia pode resolver isso de uma certa maneira? É através de leis, quem sabe? Ou... Não, eu acho que, volto a pautar aqui, fico feliz até que todos os convidados, mais ou menos, a gente teve uma sinergia aqui com relação aos pensamentos, que eu não esperava no início da bancada, até porque tem ideologia política um pouco diferente dos outros membros aqui, mas eu acho que a base de tudo é o diálogo. Eu acho que o governador vai ter que explorar isso e não está conseguindo. O Thiago citou muito bem que ele, dentro da própria base aliada, já criou uma estrutura de ruído, o que a gente sabe que um ruído começa pequeno e a tendência ele tem mais 2 anos ainda de governo, que esse ruído cresça, o que vai tornar insustentável e ingovernável. De novo.
De novo, mais uma vez, isso a gente só vai ter a perder. Eu rogo que efetivamente o governador tenha uma postura um pouco mais conciliatória. E eu acho que ele está sendo obrigado, até pelas próprias bancadas. Eu acompanho alguns deputados, e tem um deputado da minha região que eu acompanho muito, e eu vejo o esforço dele, que ele está tendo, e ele faz parte da base aliada, e o esforço que ele está tendo para fazer essa sinergia de fatores, com que se possa chegar, pelo menos, a um projeto que não seja o proposto, vamos citar o exemplo dos professores, que não seja o proposto pelo governador, mas também que não seja uma negativa geral, que existe, governar é reformar, isso é fato. Sim. Governar é reformar. Então, que a gente sabe que o exemplo que ele citou de 12 milhões ao ano é uma coisa 12 razoável. Bilhões. Bilhões. Perdão, isso. E salta aos olhos. Então, a gente sabe que a gente tem que mudar. Talvez esse projeto não seja o ideal, mas esse projeto pode ser avaliado, pode ser trabalhado. A Assembleia está ali para fazer isso. E a gente sabe que tem muito estudo em cima do governo do Estado do Rio Grande do Sul, todos os partidos políticos, todos que apresentaram na época da eleição o seu plano de governo. Veja bem, o Rio Grande do Sul teve no segundo turno 2 pensamentos iguais. Isso. Para os gaúchos escolherem. Isso. Tu escolheu o mais velho ou o mais novo. Que eram dois iguais. Aí ganhou a promessa de salário em dia. Exatamente. Não, os projetos eram muito parecidos. Eram muito parecidos. Eu votei no teu candidato. Os projetos eram muito parecidos. Eram muito parecidos. Isso é óbvio. Não, chegar para os 2 candidatos e perguntarem. Dentro dos próprios debates entre eles, era óbvio que era muito parecido. Sim, o projeto de andamento até poderia ser, mas a proposta vencedora da eleição não foi a que foi colocada na prática. Vamos lá, então. Efetivamente. Lucas, concordamos 100%. Vamos lá. Só até uma questão duas questões de ordem em cima da tua fala. Primeiro, tu disse que a gente tem concepções políticas de lados meio antagônicos. Não disse isso, disse diferentes. Eu sou mais da agenda social do que da agenda econômica. Não, perfeito. Eu sempre puxo mais, eu sou advogado trabalhista. Sim. Então eu sempre vou puxar mais pela agenda social. Eu tenho uma vida vinculada à agenda social. Mas não quis ser demérito fazer. Eu não acho que é demérito ter agenda econômica, muito antes pelo contrário. Claro, faz parte. Cada um tem a sua agenda. Tem gente que tem uma agenda mais econômica, tem gente que tem uma agenda mais social. Isso é normal. Mas uma questão de ordem, mais essa questão de que o eleitor gaúcho chegou no segundo turno com uma eleição plebiscitária entre 2 projetos iguais. Não eram iguais. Não, mas eram parecidos. O governador Sartori disse que ia continuar fazendo o que ele estava fazendo. Então os professores sabiam que se ele continuasse fazendo, ele poderia tentar mudar a Previdência, poderia aprofundar, correto? Já tinha mudado, né? Isso, já tinha feito uma alteração na Previdência. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. O que o governador Eduardo Leite falou? Eu não vou fazer isso. E talvez essa seja a maior indignação da população. E foi isso que elegeu ele. Exatamente. E aí não é só as corporações. Aí também é a sociedade. Porque não foi as corporações que elegeram o Eduardo Leite. Foi a sociedade que elegeu. Mas 70% das pessoas que estavam lá protestando na frente da Assembleia Legislativa ontem votaram no Eduardo Leite. É claro! Votaram. Então se sentiram enganados. É pior. Exatamente, se sentiram enganados. É pior se o Sartori tivesse feito o que o Eduardo Leite colocou agora, teria os meus protestos, mas não teria a mesma indignação que está tendo. Entende? A gente tem um problema da dívida também, né? A gente está sentado numa bomba relógio aí. Os pagamentos estão suspensos, né? Pois é. O pagamento está suspenso desde o governo Sartori. Desde o governo Sartori. E está lá, mas está lá, né? Continua lá. Daqui a pouquinho se cai a liminar e aí volta a pagar. A esperança do governo é que consiga entrar no regime de recuperação fiscal, né? Esse é um dos motivos, inclusive, de todas essas reformas, que o Rio Grande do Sul consiga entrar no regime de recuperação fiscal. A dívida vai ficar suspensa por algum tempo, enquanto o Estado ganha um fôlego para poder voltar a pagar. A saída do governador Eduardo Leite, além da questão da manutenção da majoração da alíquota do ICMS, era a venda das ações extraordinárias do Banrisul, que a Assembleia Legislativa acabou fazendo uma grande pressão e barrou. O que ele pretendia fazer? Vender as ações do Banrisul até o limite onde o Estado manteria o controle acionário, reduziria o valor que o Estado recebe de lucros e dividendos e, com isso, resolveria, abre aspas, o problema de fluxo de caixa que ele disse na campanha, que era o problema. Resolvendo o problema de fluxo de caixa, vamos pagar os salários em dia. Mas qual seria a consequência de vender as ações extraordinárias do Banrisul? Numa futura privatização do Banrisul, que eu tenho certeza ela vai acontecer, o Rio Grande do Sul vai privatizar o Banrisul. Não sei se vai ser agora, não sei se vai ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos. O Rio Grande do Sul vai privatizar o Banrisul. Quando o Banrisul for privatizado no futuro,
Vai valer menos. Vai valer menos. É evidente, vai valer menos. Ativo. Hoje, Tá hoje, ele vai, ativo, hoje o valor de avaliação do Banco Sul é de 9 bilhões. Com a venda das ações, cairia para pelo menos 4. Mas acontece que é o tema de caso imposto pelo governo federal, né? E aí eu pergunto também, né, a questão do peso do Estado, né, que se discute muito isso, a gente tem daí, voltando da polarização, nós temos governos que pregam justamente o contrário, que o Estado tem que ser mais mantenedor, tem que ser a mãe e tal, e a gente tem outras linhas aí que é justamente o contrário, que o Estado tem que ter um número menor de despesas e tal, e de organizações. E aí agora, pressionado pelo governo federal na questão da dívida, está se vendendo, né? Se fala também começando a se pensar na privatização do Banrisul. É a solução? Não, eu não sei se o tamanho do Estado aqui no Rio Grande do Sul ele tem como ser discutido, porque o Estado simplesmente já não existe mais. Já não tem mais. Não existe mais, não tem a discussão. Não tem mais o que vender daqui a pouquinho. Tem um deputado que fala em Estado necessário, eu acho que ele está certo, porque isso aí é o que pode fazer. É o que pode fazer, é pagar a folha, vai priorizar a segurança pública, saúde e educação. E é isso. Ações de cunho de políticas públicas, de outros méritos, não vão conseguir ser feitas, porque efetivamente tem que pagar as pessoas. Sim. A minha mãe, por exemplo, é aposentada do Estado, tem que receber. Que é a maior despesa, né? Exatamente. Então o Estado do Rio Grande do Sul a gente não pode discutir mais se o Estado vai ser se vai investir, de direita, não existe. Ela é uma massa falida. Temos 3 advogados aqui, a gente sabe muito bem o conceito de massa falida. É uma massa falida que vai ter um síndico, que é um administrador, vai ser lá o governador que vai fazer, vai ter que fazer isso. Tem que reformar, eu cito isso de novo. Agora, isso passa muito por um grande novo pacto federativo. Isso é uma conversa que a gente pode ficar discutindo aqui 6 programas, mas passa por isso. Eu vejo que a suspensão, a adesão ao regime de recuperação fiscal, a suspensão ao pagamento da dívida, ao prazo de voltar a pagar a dívida, o Brasil vai ter que ser reformulado. Nesse sentido. Porque não tem mais, a figura do Estado não tem mais como ele se manter. Pelo menos no Rio Grande do Sul, e esse exemplo não é só do Rio Grande do Sul, a gente pode citar outros estados, Rio de Janeiro, por exemplo, uma situação caótica tanto quanto. É verdade. Então tem que ser repensado isso, e alguém vai ter que ter coragem de fazer isso. Pois mas a gente falou no Rio de Janeiro, mas a gente tem aí Santa Catarina, que está tão pujante, Paraná também. Paraná também, mas o Paraná até vai lá, mas agora Santa Catarina, que nós ficamos à frente de Santa Catarina durante tanto tempo, debochávamos, brincávamos, a gente sabe... O pessoal de Santa Catarina vinha morar no Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho uma demanda de clientes meus que todo dia se mudam para Santa Catarina. Eu tenho colegas advogados que têm clientes fortíssimos em Santa Catarina. Tem um dado de Santa Catarina que eu acho que entra muito bem na nossa pauta. Vamos lá. Santa Catarina reelege governador e projeto. Opa! Não, então, tem a questão da União, né? Tudo, gente. Pois é. Não é conflituosa. Não é conflituosa a relação política. O MDB teve lá, eu acho que por 3, 4 gestões. Agora que trocou. Entende? Mas podia ser o PT, podia ser o Novo. É continuidade, é continuidade de um projeto. O Rio Grande do Sul aqui tem uma mania de 4 em 4 anos tirar. Tem uma mania de 4 em 4 anos tirar e é uma tradição, né? E vai tirar de novo. E vai tirar de novo. Certo. É certo. Eu acho que ele não vai ser nem ser candidato. Aliás, era promessa de campanha, não é. Mas você tinha várias. Mas então, olha, mas isso é interessante, né? Então, independente do partido aqui, de repente, talvez seja um grande problema do Rio Grande do Sul, porque é impressionante, a gente saiu de um ponto e foi indo, e um desconstrói o outro permanentemente. Não, o novo governador do Rio Grande do Sul, eu volto a dizer, ele não tem que ser um gênio da administração pública, ele não tem que ser nada. Ele tem que ser um conciliador. Ele tem que ser um político profissional conciliador, que saiba ouvir as pessoas, saiba juntar as pessoas e agregar as pessoas. Se essa pessoa existe, acho que sim. Se tem várias, acho que não. Se o cara quer ser candidato a governador, acho difícil. Mas vamos esperar que surja, tá? Sim. Eu não vejo hoje algum nome para apontar aqui, também não seria temerário da minha parte fazê-lo, mas eu acho que o tom de governador do estado do Rio Grande do Sul é o tom da conciliação, é o tom da união, o que o Eduardo prometeu que faria nos 90 primeiros dias de governo, a gente já viu que não fez. Pois é, e a questão da busca de investimentos, né? É um estado, infelizmente, bem desacreditado também, né? Meu Deus do céu. Se até o rapaz da van aquele chega aqui, bota a placa dizendo da burocracia, de não sei o quê, vai virar uma exclamação. E aí, isso não depende, isso pode ser resolvido agora, não pode ser resolvido com qualquer independente de ideologia política, não pode ser resolvido a burocracia para instalação de empresas e fábricas aqui no estado. Claro que sim. O ICMS dessa forma, como aumenta. Ah, pois é. O nosso ICMS está majorado, né? O nosso ICMS mais de 30%. Sim. Mas sim, concordo contigo, as reformas, e quando se fala em reformar, como o Lucas colocou, reformar não é só reformar a carreira dos servidores, mexer no magistério,
fazer reforma da Previdência, estabelecer subsídio para a Brigada Militar. É também reformar a gestão do Estado, a desburocratização, é buscar investimento. Mas quem é que vai querer investir num Estado hoje que não consegue pagar sua folha de pagamento, que o seu servidor não tem poder de compra, porque o servidor também mexe a economia. Claro, é claro. Também. Há 5 anos com salário parcelado. Há 5 anos com salário parcelado. Aí o que mais indigna é que esses hoje que protestam contra as reformas, quando o governo Sartori propôs a PEC do 12º, que era para repartir com os poderes, legislativo, judiciário, executivo, MP, ia pegar todo mundo. Não se mobilizaram para aprovar. Não se mobilizaram, fizeram campanha contra, o Poder Judiciário fez campanha contra, o Legislativo foi contra, todo mundo foi contra. Não aprovou a PEC do 12º. Mas isso aí me remonta à questão exatamente da união das forças contra... Só quando a gente só se preocupa quando vê que nos atinge diretamente. Por exemplo, esses servidores aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho o maior respeito, como eu já disse aqui, minha mãe é servidora pública aposentada e apoio, inclusive, os pleitos, também tenho vinculação com trabalhadores, enfim, na minha profissão. A gente teve a reforma trabalhista, que foi uma reforma temerária, que não deu certo e que a gente viu hoje. Até hoje estamos colhendo esses frutos de uma coisa que está cada vez piorando. Inclusive, a gente discutiu aqui sobre isso, sobre a reforma trabalhista. Estava nessa mesma mesa e teve alguém que disse que foi boa a reforma? Não, por incrível que pareça, já tem empresário. Todas as promessas do Temer, todas as promessas de todas as pessoas que da reforma trabalhista, que aumentou o desemprego, tudo piorou. Mas enfim, o que eu acho? Por que os servidores públicos não começaram lá a barrar esse tipo de coisa? Porque o que acontece? Daí tirar os direitos dos trabalhadores. Posterior, Previdência. Mexeu em quem? No regime geral, principalmente. Servidores, não, agora quando vem na deles, eles estão se mobilizando. Eles deveriam ter se mobilizado desde antes para evitar essas reformas. Porque se tivesse uma mobilização geral no Brasil contra a retirada do direito das pessoas, o que eu acho que é muito benéfica, e reitero, sou favorável ao que os servidores hoje pleiteiam, eu acho que é importante a discussão, eu acho que o projeto do jeito que está não pode passar, mas eu acho que tem que reformar, eu acho que tem que chegar num consenso. Se tivesse essa mobilização dos servidores públicos brasileiros na época das grandes reformas, que pegaram, sim, o pobre, se tivesse uma mobilização desse, teria passado a reforma trabalhista? Não teria passado a reforma trabalhista. Teria passado a reforma da Previdência? Não teria passado a reforma da Previdência. Por quê? Porque o servidor simplesmente se omitiu. Agora que chega no calcanhar deles, eles vão fazer essa mobilização, só que eles não vão ter o apoio das pessoas da rua. As pessoas da rua não vão ver com bons olhos isso. Isso também é polarização. Isso também é polarização. Isso é uma das coisas que mais gera prejuízo. Aí eu fujo do tema Rio Grande do Sul, mas continua a polarização. Isso é uma das coisas que mais prejudica. Que é mundial a polarização. É. Mas tu acaba botando o trabalhador, achando que o servidor público é o cara que está com muito dinheiro, ele tem estabilidade. Não, era. Até ano passado era. Até ano passado mas era. o professor e o praça não. É verdade. Eles que estão sendo prejudicados com essa reforma do governador Eduardo Leite. E os técnicos da Fazenda? E o Legislativo? Por que também não divide com o Executivo? E o Judiciário? Agora, é um absurdo, né? A Fazenda. O praça e o professor. Prêmio Produtividade. Não vou nem entrar no mérito do prêmio Produtividade para aqueles que estão na ativa, que estão lá trabalhando. Mas prêmio de produtividade para inativo e pensionista? É inacreditável. Prêmio de produtividade, honorário de sucumbência para procurador inativo? O que é isso? O que é isso? Isso aí é um tapa na cara da sociedade. Agora, assim, ó, tu há de convir comigo. É muito mais fácil para um governo mexer com os braços policiais, que não são os oficiais, e com os professores, porque eles têm o maior número. Então, evidentemente, que tu tirar deles, vai puxar mais dinheiro para o Estado. Claro. Vai puxar. Em tese, tu vai não resolver, acho que não vai resolver nunca, mas tu vai estancar um pouquinho a sangria. Mas tu tá gerando um problema muito maior. Mas claro que é mais fácil. É mais fácil tu mexer na base do que tu mexer em quem arrecada e quem executa. Mas tu tá gerando fiscal. Um problema muito maior que inclusive a reforma trabalhista também gerou, que é o seguinte: quando tu tira de quem recebe um salário médio, é essa pessoa que circula o dinheiro. E se o dinheiro parar de circular, o comércio quebra. Se o comércio quebrar, vai quebrando. Sim, é o pobre que sustenta a classe média. Exatamente. E é isso que tem sido feito sistematicamente. E que as pessoas vão lá e aplaudem. Porque quando chega um presidente da República que propõe certas coisas que têm viés populistas, por exemplo, a questão da arma, a questão enfim,
entre outras coisas, que o Bolsonaro, não estou dizendo que sou a favor nem contra e tal, ele bota essas maldades no meio, por meio do governo, que efetivamente atinge essa população que está batendo palma. Sabe que uma das grandes coisas da polarização que a polarização traz, isso eu estou dizendo a nível nacional, porque aqui no Rio Grande do Sul não se aplica tanto, eu já vou explicar por quê. É a questão, a polarização traz a despolitização. Porque no momento que a gente elege 2 líderes maiores, vou citar aqui Lula, por exemplo, e Jair Bolsonaro, 2 líderes carismáticos, né, efetivamente. 2 grandes líderes brasileiros, se bota ele numa posição de pedestal, de liderança unânime e cega, que a gente segue de maneira cega, tu acaba despolitizando, porque tu tira o debate. Né? Tu olha, o que o Lula está dizendo é certo, o que o Jair Bolsonaro está dizendo é certo. Ou às vezes e não tem nada contra nenhum dos dois. Sim, sim, às vezes pode errar, pode acertar. Então, aqui no Rio Grande do Sul, até, para pelo menos complementar o meu... Aqui a gente é muito politizado. E talvez essa nossa grande politização, a gente vê a Assembleia Legislativa hoje, tem grandes nomes. Tem grandes nomes. O nosso quadro de deputados aqui é muito bom. Comparado com os outros, com Brasília, por exemplo. É muito bom aqui o quadro dos nossos deputados, tirando 1 ou 2 exceções. É muito bom. Então, como a gente tem esse deputado muito político, talvez essa raiva intelectual faça com que aconteça o que eu narrei no começo, que é a desconstrução. Mas voltando ao plano nacional, então a gente tem 2 líderes muito carismáticos, são seguidos cegamente, fazem com que as pessoas daqui a um pouco se desinteressem pela política. E se desinteressando pela política, entendendo que o conservadorismo, a família é o certo. Uma bandeira de esquerda qualquer, enfim, não me vem nenhuma cabeça agora, é a correta, a gente acaba não se preocupando com os outros, com as outras coisas, e acaba não conversando sobre isso. Dentro da escola, com o colega, antes de uma audiência. Eu já vi advogado trabalhista defendendo bandeiras, advogado trabalhista reclamante, defendendo bandeiras das mais absurdas de direita, que são totalmente contra o que ele prega, o que ele faz todo dia ali. E que alimenta o filho dele. Exatamente. Ainda. Talvez seria um pouco egoísta, mas é a verdade. Você também, além de tudo. Então tu vê que, eu sempre digo, olha, o deputado, o advogado trabalhista de reclamante que vota no Bolsonaro, ele tem que reavaliar a vida dele. Nada contra o Bolsonaro. Mas é incoerência. Mas é uma incoerência. Mas é uma incoerência total. E nós conhecemos vários. Eu só faço isso, sou advogado trabalhista também como colega, só faço isso há 10 anos. E então, assim, a gente vê, é uma incoerência total. Então, eu acho que a polarização, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, não traz isso, mas ao lado nacional, que nos impacta diretamente, ela torna a população cada vez mais despolitizada. Isso é ruim. Isso elege lideranças que não têm nenhum tipo de compromisso com a verdade, com as propostas, que podem falar que a arma, que não sei o quê, e vão botando reformas que tiram dinheiro da população mais carente que votou nela. Um exemplo muito claro disso que tu falaste agora, Lucas, é a questão da CPMF. Pois é. Da CPMF. Porque assim, né, o Brasil tem essa coisa do messianismo, né, essa coisa de seguir cegamente o seu grande líder, o salvador da pátria, que tudo sabe, que tudo é. Então, Antônio Conselheiro, assim. Ó. Não, isso é história do Brasil, né? Isso é a cultura, isso é a cultura do Brasil. Lembro que no governo Dilma, quando se falava na volta da CPMF, eu vi muitos petistas, muitos colegas de serviço público dizendo que iriam pagar a CPMF para ajudar o Brasil. Na época era saúde, né? Iam pagar a CPMF para ajudar o Brasil. E a oposição fazendo um gritedo. Agora, quando começou a se falar na volta da CPMF aqui do Bolsonaro, primeiro foi, o governo jamais faria isso, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Morreu o assunto. Esses dias voltou de novo o assunto da CPMF. E eu vi gente que é vinculada ao governo Bolsonaro dizendo que pagaria a CPMF para ajudar o Brasil. Ou seja, dizendo a mesma coisa que diziam os petistas lá em 2014. É a mina Guaíba. É a mina Guaíba. Então é o mesmo. Dependendo do lado que tiver. Mas é uma coisa burra que não tem sentido nenhum. A gente não conseguir ter uma sociedade que consiga dialogar entre os partidos políticos e ver quais são as bandeiras comuns de todos. Sem contar o número de partidos políticos também, né? Que é uma. Sabe que impressionante. Uma das mais de 30. Tá vindo mais um agora. Tá vindo mais um, 38. Assim, ó, tem tanta quantos ideologia. Estamos, né? Que eu perdi a conta, 30. Tá vindo 38 é o número da Aliança pelo Brasil. É verdade. Bom, eu já perdi as contas. O Brasil precisa de mais de 6 partidos. Mas com certeza não é possível ter mais de 30 ideologias. Exatamente. Exatamente. Tem mais. Olha. Aí tu esvazia o conteúdo ideológico.
Tá, tudo mas bem. que seja. Mas 10, assim, é um limite. Olha, assim, mas que seja. Agora, 30 ideologias diferentes, não existe aí isso. só tem aqui no mundo inteiro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Também a gente, claro, não vamos voltar à época da ditadura que só tinha 2 partidos. Mas vamos por ideologia, mas vamos também unir ideologia. O Brasil cai no outro Sabe que exagero. esse dia eu estava conversando com uma pessoa que é muito mais inteligente que eu, ele estava me comentando a respeito da possibilidade do STF, no futuro próximo, liberar a questão da candidatura sem partido. Como é nos Estados Unidos, que é comumente. Sim. Isso vai virar uma coqueluche. Vai acabar com o sistema, porque, enfim, o Brasil tem uma desconstrução dos movimentos sociais em vigor. Sindicalismo, né? Reforma trabalhista acabou com o movimento sindical, o que é uma pena, uma lástima. Não estou dizendo que o movimento sindical andava bem, acho que precisava de uma reforma, precisava de uma modernização. Mas aqui a gente não tem mas simplesmente acabar com o movimento sindical, a gente que está no ideário trabalhista do dia a dia, eu canto de ver no meu escritório a pessoa que chega lá dizendo que assinou uma rescisão e não recebeu. Mas abençoado, como é que tu assinou a rescisão e não recebeu? Me deu um monte de papel ali e tal, me deu R$1.000 e assinou um recibo de 4.500. Na época, cara, chegava no sindicato isso não acontecia. É verdade, era assinado no sindicato. Isso é uma coisa super simples, doutor Lucas, isso aí, precisa do sindicato, precisa. Eu hoje estou vendo que precisa mais do que nunca. Porque assim, de cada 10 rescisões que acontecem, que vão ser discutidas no escritório, 2 têm esse tipo de problema. Ou paga menor ou não paga. Porque as pessoas confiam, as pessoas estão desesperadas por aquele dinheiro da rescisão. Que tristeza. As pessoas são pobres, são hipossuficientes, a gente sabe que isso é um conceito que tem que ser aplicado no Brasil, e as pessoas assinam. E o sindicato simplesmente tinha essa função, que elas são simples, mas ela é necessária. Na frente do sindicato. Mas daí o sindicato conseguiu se estragar. Só conseguiu estragar, isso é uma coisa que é notória, pública, não precisa te dizer, então precisava de uma reforma, não precisava acabar. E a gente tem essa questão de acabar com isso. E o partido político vai ser o próximo a acabar. Porque liberando a candidatura avulsa, as pessoas vão se candidatar avulsa, porque elas não vão querer se vincular. Nem ao 13, nem ao 17, nem ao 38, nem ao 45, nem ao 12, nem nada. Eu vou querer ser o limpo, puro, eu não tenho vinculação. E esse vai ser o cara que vai ganhar o voto. No primeiro momento vai. Vai ser o cara que vai ganhar o voto. Até ver que também não resolve. Não tem rabo preso, não tem que botar o amigo na prefeitura e assim. Mas a gente tem essa questão também, vamos comparar ali, eu não gosto muito de comparar, mas já comparando, a gente falando dos Estados Unidos ali, essa questão dessa dependência ali, eu falando sobre a gente está sempre esperando o Salvador, né? Eu já apanhei um mestrado lá quase de um professor meu que eu disse que a gente não tem esse amor pela bandeira como a gente vê em países desenvolvidos do primeiro mundo. Infelizmente é fato. O brasileiro de um modo geral, e o gaúcho também, mas o brasileiro de um modo geral, ele pensa no final das contas muito em si mesmo. E aí realmente fica difícil mais de 200 milhões de pessoas pensando só no seu rabo. O exemplo que eu citei do servidor público. Exatamente. O cara só grita quando chega nele. Exatamente. Não é uma crítica. Não é uma crítica, mas é fato. É o que a gente tem visto agora aqui. Tem um estudo, eu não aprofundei, então não vou me posicionar nem favorável, nem contra. Mas tem um estudo que diz que o grande boom da polarização foi as redes sociais. Que isso começou a dar voz para todo mundo. E isso acabou fazendo com que o início da rede social... falou sobre isso? Ele foi um pouco mais agressivo, né, na sua frase. Mas tem um estudo sobre isso, que diz que as redes sociais, inclusive, foram criadas mais para isso mesmo, para gerar discórdia. Se alimenta a discórdia. Se alimenta. E se a gente olhar o próprio Facebook, se tu botar 100 curtidas num post e tu botar só uma carinha de brabo, ela vai destacar tanto quanto as 100 curtidas. E se tu botar um coraçãozinho, vai destacar tanto quanto a carinha de brabo, tanto quanto as 100 curtidas. E a cara de brabo e o coraçãozinho, a imagem deles, polarização. Eles refletem mais pela visão. Então, é uma forma também de polarização. Mas, enfim, a nossa sociedade, ela sempre quis brigar. O gaúcho, o brasileiro, ele parece que ele nunca quis se unir. Ele sempre, quando veio alguém de fora, e isso aqui há 500 anos atrás, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, quando o Brasil foi descoberto, o nosso pessoal trocava nossas reservas por espelhinho. A gente sempre foi refém, e brigando entre nós, e a gente não para de brigar entre nós. Mas o brigar entre nós é que eu acho o principal, porque, por exemplo... Mas a gente dá para os outros. Sim, tudo bem, mas nós tivemos... A gente continua dando para os outros as nossas reservas. Tudo bem, mas aí que tá, porque no começo da colonização das Américas ali, a gente teve o mesmo problema, a mesma situação lá com a França, Inglaterra, nos Estados Unidos, e aqui Espanha também, Portugal... Mas, de uma certa maneira, eles acabaram aprendendo no meio do caminho. Como a gente falou, a gente continua
tendo com aquela mesma postura, trocando por espelho. Como a gente falou agora, o sujeito só quer a rescisão, aí não olha pro cheque ali, o cara dá R$1.000 e o cara assina que recebeu 4.500. É exatamente. E outra coisa também é a questão da briga do empresário, agora a gente falando dos senhores que são da área trabalhista, que é eterna essa questão do empresário, do empreendedor, né? Que na verdade a gente vê hoje em dia um cara que é, vamos usar o termo aí, o sacoleiro, tal, ele é um empreendedor, mas parece que tem uma briga eterna entre patrão e funcionário. Vai ter sempre. Mas no Brasil é de uma maneira tão forte. Porque é incitado. É incitado isso acontecer. Exatamente. É incitado isso acontecer. De uma maneira perversa, violenta. Olha só, eu que não é para construir muito mais para o trabalhador, eu tenho conceitos sociais. Mas todos os empresários que eu conheço, quando eu chego para eles, perguntam assim, ó, o que tu prefere, retirar o direito trabalhista ou retirar o imposto que está te matando? O que tu acha que ele quer? Ah, pois é. Agora tu pergunta o que o governo quer. O que é mais fácil para o governo? Essa que é a questão. Então é mais fácil o governo incitar a polarização entre o trabalhador e o empresário do que diminuir o imposto do empresário. Diminui o imposto do empresário. Diminui o imposto, desonera a folha de pagamento. Desonera, para algumas coisas pode desonerar mesmo. Claro, desonera a folha de pagamento. Para algumas coisas pode desonerar. Aliás, historicamente o Brasil, nas últimas décadas, teve diversos programas de desoneração de folha de pagamento. E a questão também do emaranhado de impostos, que até para cobrar também fica uma dificuldade. As empresas têm que ter um departamento especial e gastam, parece que mais de um mês por ano, para os caras se debruçarem ali para saber, para entender como é que funciona a guia amarela, a guia verde, a guia azul, o meu tipo de imposto de acordo com a minha atividade. O ICMS, que é um imposto estadual, é um bicho de 7 cabeças, né? É um calhamaço, é uma coisa absurda. E tem substituição tributária do ICMS, que recolhe sobre o valor presumido, depois tem que complementar. Tem que ser um expert, assim, cara. Então, a gente falou em reforma do Pacto Federativo, mas uma reforma tributária também é fundamental. Essa é essencial, essa é que muda o Brasil. Essa é a que muda o Brasil. Existem, e sabe qual é a reforma tributária certa? É apresentada por PSOL, PCdoB, PDT, PSB e... Qual é o outro esquerdo aí que tem? Eu sei que eles fizeram um bloco e apresentaram uma reforma tributária. Essa que o Bolsonaro apresentou não é ruim, está sendo capitaneado pelo Rodrigo Maia, mas não resolve. A que resolve é o seguinte, e tem vou citar, até porque aprendi com ele, é Dr. Valtair Nochan, que é um juiz que eu converso muito sobre isso, está nos assistindo aqui, inclusive. Ele fala muito sobre isso, já estudou o assunto, é exatamente isso. Não adianta eu tributar a produção, é isso que mata a indústria. Tu tem que tributar o lucro, que é como é em qualquer país civilizado, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo. Eu dou um exemplo da minha empresa. Eu chego lá, eu fiz uma divisão de lucros agora, segunda-feira, no meu escritório, eu e o meu sócio. Eu não paguei R$1 de imposto na divisão de lucro. É só no Brasil e na Letônia. Não é aquela que é a digital agora, que aparece a bandeira do Grêmio. Estônia. Antes era o México. É o único país onde a divisão de lucro não é taxado. Não tem Nos problema Estados Unidos, no meu caso, da minha empresa, chegaria até 40%. Aí os caras falam, os Estados Unidos é o Mas não liberal, teria na produção, mas não teria lá na produção. Os Estados Unidos intervêm na economia que nem um louco. Taxa o lucro que nem um louco. Problema nenhum. Eles são certos. Mas na produção lá está aliviado para Exatamente, porque daí o que acontece? A gasolina não vai custar R$4, meu amigo, vai custar R$2. Aí eu vou trabalhar melhor com a minha transportadora, etc e tal. Tudo gira. Não tem, é uma coisa lógica. E quem é que propôs essa reforma? Os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda estão com uma cruz em cima das costas, porque graças a Deus o PT conseguiu acabar com a esquerda. Então o que acontece? Não vai passar nunca. Não vai passar nunca. Não vai passar nunca. Acabou com a esquerda. Hoje a esquerda é vista como a corrupção, a roubalheira, a lava-jato, etc e tal, que não é. Não é. Tem que se respeitar todos os lados. Tem grandes pessoas, grandes intelectuais, grandes políticos na esquerda, aqui no Rio Grande do Sul tem vários deles, que não são assim, mas o PT conseguiu acabar com a esquerda. E acho que vai demorar muito ainda, não vai ser nas próximas eleições. E nem na outra, que vai voltar a ressurgir uma esquerda, que acho que seria o ideal até uma centro-esquerda, que pudesse ocupar esse espaço, que o governo, cá entre nós, não pode ficar de direito por todo o tempo. Se o Bolsonaro for reeleito, por exemplo, que eu acho que seria um desperdício de tempo para o mundo e para o Brasil, ele não pode ficar mais, porque que a direita não poderia ficar mais, tem que ter esses ciclos, a gente sabe que esses ciclos são importantes. São importantes. Então, terminando a lógica do embate, eu acho que a reforma tributária é a única possibilidade de se salvar o Brasil. É essa, não existe outra. Tu fazer coisas do gênero paliativo são bacanas, ajudam, claro que sim.
Agora, a reforma tributária, essa sim, com certeza, resolveria os nossos problemas. O que o senhor acha, Juan? Reforma tributária é fundamental no Brasil. Eu gosto muito Existem 3 propostas, né, no Congresso Nacional, três propostas de emenda à Constituição que fazem reforma tributária. Eu acho que é 40, 45, 42, são números bem próximos. Mas esse debate ficou de lado, tem a reforma da Previdência, agora o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados estava discutindo o fundão. Então, assim, é mais importante discutir o fundo eleitoral da eleição do ano que vem do que discutir qual é a reforma tributária que a gente vai fazer. É mais importante a gente discutir quanto que vai ser o fundo, porque vai ter fundo, tem que ter fundo. É proibido doação privada, é proibido doação de empresa, tem que ser recurso público financiando candidatura de político, financiando candidatura e partido político. Absurdo. É um absurdo. Absurdo. Então, essas são as preocupações do Brasil. Essas são as preocupações do Brasil. Vamos lá. Por que não é contra, Lucas? Não, primeiro que todas as democracias da Europa, a maioria delas, tirando a Suíça, utilizam isso. O problema é o modo que está sendo feito, o dinheiro que está sendo empregado e como está sendo empregado. Então, voltamos. Precisaríamos de um consenso, sentar, se estudar como foi feito de maneira correta nos outros países e tentar aprimorar isso aqui no Brasil. Agora, essa montanha de dinheiro, isso sim é absurdo. E é por isso que a gente tem 35 partidos políticos. Exatamente. Aí passa por uma reforma política. Mas é que nem a criação. Se tivessem 10 partidos políticos e o valor fosse menor, nós estaríamos aqui podendo conversar sobre o assunto, porque vocês já barraram ele de plano. E eu entendo vocês, compreendo, respeito. Mas vocês já barraram de plano, porque são 35 partidos e é uma montanha de dinheiro. Se tivesse 10 e o valor fosse menor e nós entendêssemos como isso é feito e a política no Brasil fosse séria e a gente soubesse que esse dinheiro efetivamente seria utilizado nas campanhas políticas de maneira a evitar o Caixa 2, a evitar a doação, todos vocês, senhores, estão aqui nessa mesa seriam a favor. Lucas, olha só, eu não trouxe um papel hoje para anotar. Mas o número de condicionantes que tu deu para isso acontecer, talvez eu concordasse contigo. Não, eu tenho certeza que todos vocês concordariam. Olha a quantidade de condicionantes. É que eu não posso, claro. Como que veio o dinheiro público para os partidos políticos aqui no Brasil? No processo de redemocratização, para incentivar, que realmente era importante, assim como o sindicato é importante. Aliás, o sindicato é importante, o partido político é importante. Não dá para culpar as pessoas que fazem mal para o sindicato e fazem mal para o partido político com as instituições. Tá? Mas se veio nessa ideia. Só que acontece que tudo veio bagunçado como sempre. E foi se aumentando. E hoje o fundo serve para quê? Número 1, para te tentar arrumar um partido que está meio capenga, tá? Se for um partido grande. Porque se for um partido pequeno, vai ser para o dono daquele partido. Exatamente. Para o dono daquele partido. E tem dono no partido. Claro que tem. E para os partidos médio, grande, é para eleger o que já está ali. São aqueles que já estão ali. Eles vão ter a fatia maior do bolo. Não é o Joãozinho, o Zezinho, tá, mas o Pedrinho. O problema é o fundo. O problema é o fundo. Não, o problema são as pessoas. Exatamente. Mas então primeiro a gente tem que parar de mexer no dinheiro público nesse tipo de coisa. Fechou? Vamos botar na saúde, vamos botar na educação. Botar no saneamento básico, que é um dos grandes problemas do Brasil. Olha aqui, agora é privado, pode já estar liberado. Ainda não é, né? 50% da população brasileira ganha em torno de R$413. Isso saiu agora, faz 2 meses na pesquisa. Quantos por cento? Mais de 50%. Mais de 50%. E desses 50%, tem 5% que ganham em torno de 68, alguma coisa assim. Reais por mês. E nós estamos discutindo um fundão com dinheiro público. Não dá, não dá. É uma piada de mau gosto. Agora, com as condicionantes que o Lucas colocou, eu seria 100% a favor. Todo mundo seria. 100% a favor. Olha, mas você só não pode pegar e dizer que a ideia é errada. Não, a ideia é linda. Exatamente. O problema é como tá. Bacana aqui os comentários, hein? A galera tá pegando pesado. Tá pegando aí, aqui, ó. Se você quiser participar aqui do programa através do Facebook, o programa está no Facebook da televisão, da RDC TV e também aqui dos convidados aqui, do meu, do Lucas, do Juan, aqui do Thiago. Você pode fazer a sua crítica, fazer o seu comentário. Esse aqui depois, tu pode ler esse aqui depois, hein? Não, Jaime, eu quero dizer o seguinte. Fala pro Jaime. Meu pai Fala é pro Jaime. É um nome muito bonito. E, Jaime cara, Buffon. Peço desculpa se tu acha tem uma grande empresa também de pós-gasolina. Não, diz que eu falo muita besteira. Não, fala do partido. Você tinha que trabalhar. Senhor Lucas, se acalma. Você gostou de ficar 16 anos com o PT?
Agora diz que não podemos ter 16 anos de direita que está fazendo um ótimo trabalho. Por favor, se acalma, você fala muito besteira. Claro, respeito a ideia do amigo. E eu acho que os 16 anos PT, cara, não votei, não sou ligado. Viu a confusão? Mas assim, polarização. Nós tivemos pleno emprego, nós tivemos boa onda econômica nos 16 anos, não inteiros nos 16 anos, pelo menos nos 8 primeiros. No início foi. Então assim, não acho que está sendo um bom governo de direita, com todo respeito, mas a gente vai continuar aqui, pode comentar. Continua comentando, Jaime. Mas já te corneteou aqui, Cláudio, perguntou cadê o Macalossi. Olha aí, ó. Tá te corneteando também, não é só eu. O Macalossi seria mais incisivo. Seria mais assim, ó. Eu sou centro. Abraço. Valeu, Jaime. Obrigado pela audiência ali. A gente vai fazer um rápido intervalinho, tá bom? E já voltamos sempre aqui com os nossos apoiadores aqui, com o Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande do Sul crescer, também com a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e também em Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, que a gente já volta, vai deixando seus comentários lá no Facebook. Valeu! Estamos de volta, então, com o programa Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas nossas plataformas digitais. Vou pedir para a Aninha colocar ali. Tem o Facebook, que o pessoal está comentando. Você pode participar através do Face ali, por favor. Tem o Twitter também. Temos ali a página da rdctv.com.br. Tem também ali o YouTube, que o programa fica lá para você conferir quando e onde quiser, compartilhar. Tem também no Instagram. Sempre com o apoio aqui da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e também da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Eu estou recebendo aqui para debater com a gente as questões, se você começou a assistir agora, da polarização política do Estado do Rio Grande do Sul e as suas consequências. Aqui o advogado Lucas Souto Bolzan, que é advogado e mestre em Direito Constitucional, o Juan Saavedra, que é advogado e também coordenador do Livres do Rio Grande do Sul, e o Thiago Moisés, que é advogado e estava comentando um pouco antes do problema a questão dos sindicatos, né, que foram enfraquecidos por um lado, mas ganharam poder por outro, doutor Thiago. Cláudio, tu vai dar a qualificação de todo mundo, eu também sou pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Muito bem, por favor. Todo mundo aqui tem qualificação, aqui o Thiago Moisés só é advogado. Eu viro advogado. Com todo respeito, advogado é maravilhoso. Por favor. É o maior orgulho que eu tenho é ser advogado. Olha aí, ó. Não, nem pós-graduado, é o advogado. E o que mais tem piadinhas da profissão em cima, né? Que coisa séria isso. Acho que corretor de imóveis tem mais. Estamos juntos com os corretores. Estamos juntos lá, tá legal. Continue comentando aqui no Facebook, por favor. Não, o que a gente falava do sindicato é que a reforma trabalhista, ela teve uma questão muito antagônica. Ela matou o sindicato financeiramente, ela acabou com o sindicato financeiramente. Ela tirou a contribuição, né? Não tinha nem muita lógica para ser feito como foi feito, e depois, quando entrou o governo Bolsonaro, tentou sucatear mais ainda. Tu achou errado tirar a contribuição do da sindicato? Forma, sim, acho que foi. Acho que foi. Vou tentar te contextualizar por quê. Tá. Se o objetivo da reforma fosse acabar com o sindicato, tu tinha que tirar a contribuição, Tu não podia dar força para o sindicato que o sindicato tem hoje de fazer um acordo, uma convenção coletiva que seja acima da CLT. Ele pode suprimir direito, ele pode tirar hora extra, ele pode fazer a pessoa trabalhar 12 horas, ele pode definir o grau de insalubridade. Ele pode mexer nos direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo... Enfraqueceu financeiramente, mas deu poder ao sindicato. E aí eu concordo contigo, eu sempre que... Fica vulnerável sempre que falei da reforma trabalhista, eu falei sobre um debate que a gente não tem no Brasil, que é um debate sobre a reforma sindical também. Não, mas existia, mas não chegou na grande mídia. Não chegou na grande mídia. E a reforma, e tinha uma proposta que era boa, que ela diminuiria o número de sindicatos, ficaria por região, então não teria essa coisa de 25 sindicatos. Isso era bom. Então tinha uma reforma, inclusive, eu vou, assim, pra gente que sabe do direito do trabalho, existe o direito coletivo, é muito estudado. Então tem grandes especialistas nisso e também existem experiências internacionais que podem ser muito bem copiadas do direito sindical. A gente tem 3 advogados trabalhalistas aqui na mesa, porque eu também sou pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e advoguei para reclamada por muito tempo. Viu só? E fiz o meu artigo de especialização sobre direito coletivo. Então beleza. Olha aí, ó.
Aí tu é o cara para nos dizer, então tu viu a contradição ali na Claro, na eu sempre própria falei reforma. isso, sempre falei isso. A reforma trabalhista, ela mexeu na estrutura do direito do trabalho no Brasil, deu força para o sindicato por um lado e enfraqueceu o sindicato financeiramente por outro. Não, ele acabou com o sindicato e deu força para uma massa falida poder ser seduzida por interesses diversos. Se eu posso utilizar um palavreado um pouco mais... Rebuscado para falar a verdade. Né? Só assim, só para complementar, o doutor Walter Nochan, que é juiz do trabalho, está nos assistindo aqui, está na audiência, ele bota aqui até para o nosso ouvinte que tiver interesse aí, o Jaime, a proposta tributária apresentada pelo Bloco, que eu falei, que é desses 7 partidos de esquerda, é a PEC, é a emenda substitutiva 178 à PEC 4519. Então, pessoal aí, que quiser dar uma conferida, tá lá. É a emenda substitutiva 178 à PEC 49 de 2019. 45 de 2019. Olha aí. E a gente tem a questão também, a gente falava antes ali sobre a questão federal, né, do Rio Grande do Sul e essa dependência do governo federal, que é que o governo brasileiro ele é um sistema presidencialista, mas com corpo meio parlamentarista, ou vice-versa, né? Ou às vezes parece uma cabeça parlamentar com corpo presidencialista. E eu acho que isso atrapalha bastante os estados. Se a gente estivesse discutindo isso na semana passada, os 2 debatedores que estavam aqui iam ficar bem bravos com o senhor. Porque eles entendem que não tem nada de parlamentarista. Eu entrei quarta-feira passada achando que a gente tinha um regime parlamentarista aqui. Eu sempre, na minha modesta concepção, achei que os parlamentares mandavam muito mais que o presidente. Mas então, foi rechaçado. Foi rechaçado por estudiosos. Mas eu acho que tem essa dependência ainda, e essa desorganização, e os estados ficam muito dependentes do governo federal. Mas isso só vai mudar com o novo pacto federativo. É só assim que a gente vai mudar as coisas. É uma coisa que tem que acontecer nos próximos 10 anos. Mas já está há 10 anos discutindo. Mas tem que acontecer, cara. Porque não tem a própria tendência, e existem partidos já hoje de viés municipalista, né? Que é uma tentativa de fazer com que o município, eu que vivo numa cidade pequena, que é Tramandaí, que é uma gigante de coração e de alma, a melhor cidade do Rio Grande do Sul. Bonito. Próximas eleições, está lá. Amo Tramandaí. Tá lá. Lembra dele. Doutor Lucas, lembra das próximas eleições de Tramandaí. Você quer uma praia melhor, uma cidade melhor. Salário em dia. Aí ganha. Fluxo de caixa. Aí ganha. Né? Tire a bunda do... Né? A gente sabe que no município, no interior, e quem mora em Porto Alegre sente menos isso. O prefeito é a testa de ferro, é a linha de frente, o munícipe vai lá e vai reclamar para ele. Sabe onde ele mora. Sabe onde ele mora, sabe onde é que ele vai, encontra ele no boteco, na esquina, encontra ele no supermercado, e a reclamação. Cara, tu ser prefeito em tempos de rede social hoje é um suicídio. É praticamente tu assim, tu dizer, olha, eu tô abrindo minha vida. Larguei minha vida privada. Exatamente. Acabei com a minha vida privada. Então tem que ser refeito, não tem mais como se manter. Eu não sei como é que as pessoas ainda não se indignaram, chegaram ao ponto dos próprios parlamentares criar vergonha na cara e, vamos fazer esse negócio. Um dos partidos que tem viés municipalista, é um dos maiores partidos do Brasil, em número de filiados é o maior, que é o MDB, tem viés municipalista que poderia ter poder no governo Temer, que, enfim, era presidente, de poder ter feito essa iniciativa, esse primeiro passo de uma reformulação, de pensar no município, de aumentar a arrecadação no município. Agora fizeram... Que é uma queixa dos prefeitos também, bastante, né? Tanto é que tem aquela marcha dos prefeitos há 78 mil anos lá, né? Desde que inventaram o Brasil, tem a marcha dos prefeitos. Absolutamente. Agora fizeram aumentaram o fundo dos municípios. 6 milhões. Em compensação, acabaram com metade dos municípios também do Brasil. A marcha dos prefeitos não serviu para muita coisa. A proposta 6 milhões que é acabar, é nada, cara, não é nada. 6 milhões em Porto Alegre, agora tu entrega para o nosso prefeito aqui. Acabou, semana que vem não tem nada. Não vai fazer nada, 6 milhões. Entendeu? Então, passa muito por isso. Tem que ser... As instituições no Brasil, elas são fortes, elas são respeitadas, a maioria delas, mas a questão da conjuntura do Pacto Federativo, ela tem que ser mudada, isso é óbvio. A pessoa não precisa estudar para saber isso. Claro. Até porque os municípios têm muitas responsabilidades, né? Eles têm a responsabilidade da educação básica. Competência concorrente aí, já que nós estamos... É verdade. Vamos ver essa camisa do Juan aí. Deixa eu ver essa camisa aí, Juan. Aí. Quando o populismo entra pela janela, a liberdade sai pela porta. Opa! É isso aí. Olha aí. É pro Tem Bolsonaro. história. É pro Bolsonaro. Serve para os dois populistas. Para quem é populista. Tá certo, mas é perigoso mesmo. É bem perigoso. Claro que é perigoso. E a gente pegou esse caminho aí agora, né? Os ex-dirigentes aí descobriram esse caminhozinho da roça aí do populismo e estão indo, né? E vai ficar. E eu acho que a próxima eleição a gente não vai conseguir fugir disso aí. Acho que a gente vai para o centro.
Talvez um que é o caminho. O Lula, quando entrou, era social-democrata. Era o que o PSDB deveria ter feito, fez o governo dele que deu certo. Mas o presidencialismo, a gente estava falando, parlamentarismo, eu sou parlamentarista. Viu? Mais um. Olha aí, ó. Os parlamentaristas... Mas eu não vou brigar com você. Eu tô ficando contra o parlamentarismo, tanto que eu apanho. Eu vou brigar A gente tem... A gente está muito longe de ter no Brasil parlamentarismo. O que a gente tem no Brasil é um presidencialismo de coalizão. O que caracteriza o parlamentarismo é justamente a separação da figura do chefe de governo com o chefe de Estado. Nós temos no Brasil as duas figuras, né? O chefe de governo, o chefe de Estado, na mesma pessoa, no presidente da República. O parlamentarismo, não. O chefe de governo é aquele que toca o governo, e o chefe de Estado, ele pode ser um presidente, ou ele pode ser uma rainha, como é na Inglaterra, né? O Brasil já tentou implementar o parlamentarismo. A gente tentou, nós tivemos parlamentarismo na época do Império com poder moderador, depois lá, quando teve as questões lá em 64, antes da ditadura militar, nós tivemos um ensaio de parlamentarismo, que tudo foi ensaiado para que não assumisse o presidente da República na época. Junta militar, tu diz? Não. Antes teve um ensaio e a gente debateu no início, em 93, no plebiscito que o Brasil fez, se nós queríamos um regime parlamentarismo ou um regime presidencialista. E daí a gente volta para o que a gente estava falando lá no primeiro bloco, que o Brasil tem essa coisa messiânica, essa coisa de olhar uma pessoa e dizer, é nela que está o poder e é ela que eu quero que represente o poder. E daí a gente concentrou isso, né? O poder do chefe de Estado e do chefe de governo numa pessoa só. E espiritual, né? É em tudo. Mas, claro, que o parlamentarismo tem suas virtudes, tem seus defeitos, assim como o presidencialismo tem suas virtudes, tem seus defeitos. Mas o que a gente vive hoje, por exemplo, é um presidencialismo de coalizão, onde quando o governo quer aprovar alguma reforma, quer aprovar algum projeto importante, seja qual for ele, dá-lhe emenda impositiva. E a questão também dessas voltas dos impostos também, voltando à questão de administrar o próprio dinheiro, né? As prefeituras passam por isso, mas os estados também. O dinheiro dá aquela volta toda lá por cima, lá para o Brasília, e não volta impostos que são arrecadados aqui, que deveriam ficar no estado, tem que dar uma volta lá por cima e volta com perna de anão. Aí a gente... Perna de anão, com dedo de anão. Perna de anão é muito, né? Perna é muito. Sabe que eu não tenho opinião formada a respeito dessa questão do parlamentarismo e do presidencialismo, porque eu acho que é um debate que deve ser bem construído, ainda mais na nossa exceção democrática que a gente vive no Brasil. Mas eu concordo, e até para dar andamento aqui na discussão, de se pensar no Rio Grande do Sul, o que a gente pode fazer para tentar trazer essas pessoas que estão hoje debatendo e reivindicando de como elas podem conversar de uma maneira não agressiva com os deputados e com o governo para fazer com que uma reforma passe. Que alguma reforma tem que passar, né? Alguma reforma tem que passar. O servidor vai ter que perder alguma coisa, porque é inviável a continuidade. Tudo bem, mas mais ainda... Porque o problema não é a questão, a gente falou da CPMF ali, que foi criada para a saúde na época, a primeira vez ali. E o dinheiro não foi. A gente também tem uma... Caixa único, né? Caixa única e tal. A gente tem uma promessa e também vou fazer uma meia-culpa aqui em relação, por exemplo, dos empresários. Eu já tive do IPI, se não me engano, que foi tentada uma redução do IPI para aumentar o consumo, para diminuir o preço na época dos carros da linha branca, se não me engano. Deu certo no primeiro mês. Depois do segundo mês, mesmo sem o IPI, ou seja, o empresário sendo onerado de uma maneira menor, gradativamente foi aumentando o preço do seu produto, tipo para embolsar o lucro ali já. Então a gente volta àquela questão também do brasileiro, da pessoa, sabe? Do jogo de gato e rato. Parece que não vai se resolver nunca. Parece que não vai se resolver nunca. Aí se levanta uma bandeira que é a única bandeira que resta das políticas de afirmação, que é a educação, né? A pessoa que for educada vai conseguir. Sim, com certeza. Aí nós tivemos um grande líder espiritual e tudo mais, que era o Leonel Brizola, que levantava essa bandeira que não está errado, que o Brasil precisa efetivamente de educação. Educação de base, é isso que vai mudar tudo. Pois é, mas não se... Mas em todas as campanhas está lá. Não. Todas as campanhas de educação estão lá. Mas é engraçado, né? O Brasil investe em ensino superior proporcionalmente muito mais do que investe no ensino de base. Mas é uma coisa natural. Não se quer investir no ensino de base. Não se quer, porque se tu começar a formar pessoas... Aí vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Tu não vai atrás de algum líder messiânico. Tu não vai achar, com todo respeito, que fazer arminha... Tá? Ou vamos pro outro lado também, ou dar um discurso dizendo que
que é humilde, que veio lá do Nordeste, mas na verdade toma vinho mais caro que nós, vai mudar a vida de alguém. Mais caro que o meu carro. Exatamente. Polariza, isso também é a polarização. Então, aqui o político que desperdiça dinheiro no Brasil aqui é primeiro mundo, né? Não tem pra Lucas ninguém. Ele faz bonito em qualquer parte do mundo. A sociedade, os funcionários têm que entender também que é necessário que seja feito, tudo bem, concordo que seja necessário, mas tudo passa por termos um líder, e não precisa ser messiânico, ele tem que ser honesto. Tudo passa para a gente ter um líder que chegue na campanha, diga que vai fazer e cumpra o que prometeu. Nunca que vai conseguir não transformar a sociedade, não deixar a sociedade empolvorosa como está, quando se é eleito em dezembro, em outubro, né, na verdade, de outubro, novembro, dizendo que não se vai mexer no funcionalismo público, e agora nós estamos um ano passado da eleição, está se mexendo no funcionalismo público. Como que tu dialoga? Como que tu explica para o funcionário? Como é que tu confia? Como é que tu explica para tua bancada que está te apoiando, que confiou em ti, que fez ali no começo do governo, que sentou junto? Na bancada, eu já sabia. A própria bancada do MDB foi contra o projeto do magistério, inclusive apresentou, né, motivos para tanto, que era uma bancada que estava desde o começo. E rogo que continue contra. Vai continuar, até pelos líderes que tem. A gente cita aqui. Está na audiência aqui o deputado Gabriel Souza, mandar um abraço. Grande, Gabrielzinho. Está na audiência aqui. Grande abraço. O Gabriel, a gente conversa sobre o tema aqui, um cara que entende muito essa situação, e, inclusive até deveria trazer ele aqui no programa para tem que debater. A reforma do magistério, eu entendo e respeito quem discorde do projeto, mas eu gostaria também de ouvir quais são as propostas. Quais são as propostas? O governo apresentou uma tabela de subsídio, foi o que houve toda a manifestação contrária, mexeu na tabela de subsídio, criou mais um nível da carreira, mas não foi o suficiente. O que se quer? Se quer que retire a questão dos avanços, dos quinquênios, dos triênios, do 15%, do 25%, que o governo Sartori propôs com uma PEC de acabar com os avanços de 15% e 25%. O que se quer? Qual é o objetivo? Quais são as possibilidades? Mas é isso que precisa do diálogo, que eu estou falando desde o início aqui. Precisa ter um líder tá ruim, mas tem que porque vai chegar lá o governo que é X e o sindicato que é Y. E não tem o meio termo. Nós temos uma solução simples. Tira de quem ganha mais. Para de tirar de quem ganha menos. Vamos tirar de quem ganha mais, mas no próximo bloco a gente faz um rápido intervalinho e já voltamos sempre com os nossos apoiadores aqui, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer, e também Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Continue nos acompanhando, vamos ao intervalo, já voltamos. De volta, então, com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, canais 24 e 524 na Claro Net TV e também nas nossas redes sociais. Pessoal participando ali do Facebook, RDC TV Digital, tem também ali o Twitter, tem a RDC TV na sua página ali, rdctv.com.br. Tem também, fica lá no YouTube para você compartilhar e assistir quando você quiser. E tem também o nosso endereço no Instagram. Sempre com o apoio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E também no Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Hoje eu recebo aqui o Lucas Souto Bolzan, que é advogado e mestre em Direito Constitucional. O Juan Saavedra, que é advogado e coordenador do Livres RS. E o Thiago Moisés, que é advogado e... pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho. Aí, muito bem. Nosso amigo também também quero uma qualificação. Mas daí o Juan vem e já pega a qualificação. Já pegou também. a qualificação, Juan, para ele. Infelizmente, estamos nos aproximando do final do programa, então eu vou deixar aí 5 minutos para cada um aí fazer as considerações finais. Por favor, doutor Thiago, vamos lá. Doutor Lucas, desculpa, vamos lá. Primeiro, agradecer aqui, né, o debate acalorado, inteligente, bacana. São poucas oportunidades que a gente tem de poder estar num local tão qualificado. Sobre a tua apresentação aqui, Cláudio. Obrigado, eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira sucinta, inteligente e descontraída, falar sobre assuntos chaves do nosso país e do nosso Estado. Eu fico muito satisfeito de poder vir a público e falar sobre esses temas, principalmente com relação à questão da reforma tributária, a questão da reforma trabalhista, de poder tentar trazer para a nossa população, para o nosso telespectador, um pouco de entendimento a respeito das coisas, de como elas acontecem. Não que seja o dono da verdade, mas eu acho que é importante a reflexão. Então, quando a gente chega e consegue ter
3 opiniões, 4 opiniões aqui, o Cláudio que participa ativamente do debate, que se convergem no sentido de que o Estado do Rio Grande do Sul precisa ter uma nova maneira de ser pensado. E assim como o Brasil, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que esse programa aqui nos trouxe essa possibilidade. Então, a gente viu pela participação aí, né? A gente viu pela participação. Aqui eu tenho aqui, o Dr. Valteiro trouxe mais um dado. Olha esse dado. Vamos lá. Os países desenvolvidos investem 9,5 mil dólares por ano por aluno do ensino básico. 9,5 mil dólares. O Brasil, 4 mil dólares. Então, a gente vê mais do que o dobro. Tem que ter alguma coisa errada, tem que ter... Tudo tem um motivo nessa vida. Mas a gente conseguiu, pelo menos aqui nesse programa, de 1 hora e pouco, levantar as questões básicas que, independentemente de corrente política, de pensamento, de ideologia, de filosofia ou de religião, todo mundo concorda que tem que ser mudado. Então, eu agradeço o espaço de poder vir aqui, sempre que tiver à disposição. Por favor. Gostaria de voltar aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Tive um enorme prazer, é a minha primeira vez aqui. Com certeza, terá a primeira de várias. Por favor, doutor Tiago. Queria primeiro agradecer, Cláudio, ao convite. Dizer que eu fiquei muito honrado de estar nessa mesa tão qualificada. Dr. Lucas eu estou conhecendo agora, Dr. Juan eu conheço há muito tempo já. Foi um dos debates mais qualificados que eu já participei sobre polarização, que é um tema que eu gosto muito de conversar. Eu volto a dizer, eu acho que a polarização é um dos nossos maiores males. Quanto a gente não caminhar em torno do centro e de uma convergência, cada vez vai ter... uma briga entre esquerda e direita, que é uma briga estéril, e isso vai acabar nos deixando num estado de fervor nacional que não vai levar em lugar nenhum. Tem uma frase que é do deputado Alceu Moreira. Eu não vou repetir exatamente como é, porque eu não tenho o dom que nem ele de falar. Mas ele conta uma frase assim, que diz assim, ó, que tem, de vez em quando, as embarcações, elas estão em alto mar, e aí vem um vendaval, e esse vendaval vem um tornado, e empurra as embarcações, e às vezes elas vão bem para a margem da esquerda, e às vezes elas vêm bem para a margem da direita. E vão se batendo e tudo. Mas depois vem um sol bonito, né? A tormenta passa, e a embarcação vai pelo caminho certo, que é o caminho do centro, que é o caminho do diálogo. Sobre o Rio Grande do Sul, eu queria deixar uma coisa muito clara. Não adianta a gente pensar em convergir, não adianta a gente pensar em fazer qualquer tipo de agenda, seja social, seja econômica, se a gente continuar elegendo governadores que nos representam, né? Continuar elegendo governador que chega na eleição e diz que vai tirar a bunda da cadeira e que vai arrumar o salário dos funcionários com fluxo de caixa e agora está voltando na Assembleia projetos que ele disse que ele não ia fazer, prejudicando o funcionalismo público. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Juan Saavedra, advogado e também coordenador do Livres do Rio Grande do Sul e com essa camiseta bacana. Cláudio, Tiago, Lucas, telespectadores, mais uma vez ratifico a audiência extremamente qualificada da RDC TV. Foi um prazer debater com vocês essas reformas, sobretudo. É um assunto que eu gosto bastante, acho que o Rio Grande do Sul tem que avançar nas reformas, mas a frase, também vou apelar para uma frase, a frase que eu gostaria de encerrar minha participação aqui é uma frase do Thomas Sowell, que diz que quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Tá bom, tá bom. Então a gente encerra o Cruzando as Conversas de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Repetindo aqui que o Cruzando as Conversas tem sempre o apoio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, também da Galeazzi Sul, 40 anos de evolução dos metais, e do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Se você perdeu o programa, ele fica lá inteiro, na íntegra, lá no Facebook da RDC TV, também no meu Facebook e lá no YouTube ou na página da televisão. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima.